Boa noite, irmãos, tudo bem? Nós vamos iniciar aí mais um estudo, uma série de estudos. Dessa vez nós vamos trabalhar o tema ídolos do coração. E devido ao retorno e às atividades presenciais, gradual, nós vamos continuar postando o estudo apenas uma vez por semana, nas quintas-feiras, à noite. Então nós teremos aí os nossos estudos, tá? Essa série vai ser uma série curta, a gente vai trabalhar um livro da Elyse Fitzpatrick que tem esse nome, Ídolos do Coração, para os irmãos conhecerem. É um livro excelente, atualmente, se não me engano, ele é publicado pela editora Vida Nova e os irmãos têm um acesso relativamente fácil a esse livro. É muito bom mesmo, eu recomendo que os irmãos tiverem a oportunidade de ler um livro. Mas de forma geral a gente vai passar aqui alguns princípios básicos sobre como a idolatria nos atinge e a esperança que nós temos em Cristo. Por que a gente achou importante estudar isso? Porque a idolatria é um tema dentro do nosso meio cristão conservador que às vezes a gente liga diretamente com questão por exemplo, de imagens, de escultura e coisas assim, só que é muito mais do que isso, né? Então a ideia é que a gente aprenda um pouco, estude um pouco, que o Espírito trabalhe nos nossos corações, que a gente seja edificado, né? Vamos orar para iniciar esse estudo de hoje. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, agradecendo por Tua bondade, Tua misericórdia. Nos ajude, Pai, a entender a Tua palavra, nos ajude a estudando esse livro e vários textos da Tua palavra, que a gente tenha o coração transformado, que a gente seja impactado pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa que nós temos que pensar é o que é, afinal, idolatria, certo? Elyse Fitzpatrick começa o livro Ídolos do Coração falando de uma viagem que ela fez para a Ásia. E nessa viagem ela falou que em cada esquina ela se deparava com alguma estátua de algum deus pagão. E isso marcou bastante ela. Ela é americana, e ela disse que ela pensou o seguinte, graças a Deus que os Estados Unidos, por ser um país firmado em princípios e valores cristãos, não tem idolatria. Ela falou que isso marcou bastante ela, de forma que ela começou a pensar um pouco nisso, E isso começou a martelar na cabeça dela. Será que realmente não tem idolatria nos países ocidentais? E aí a gente falando com um brasileiro, dentro de um contexto latino-americano, e mais especificamente dentro de um contexto evangélico, muitas vezes a gente bate nessa tecla e fica pensando exatamente dessa forma que ela pensou. Graças a Deus que no nosso meio evangélico não tem idolatria, porque fulano de tal, enfim, outros ramos do cristianismo, em termos religiosos, sociológicos, outros ramos são idólatras. Outras religiões afro-brasileiras, elas são idólatras, mas nós não somos idólatras, nós não temos imagens dentro do nosso templo, nós não temos imagens de santos que nós veneramos dentro de nossas casas, não temos oráculos ou coisas do tipo. A questão é que idolatria é uma coisa muito mais profunda, O argumento principal que a gente encontra nas escrituras sobre o que é idolatria, a gente pode encontrar em Mateus 22, 37 a 38. Quando Jesus ele foi questionado sobre qual seria o maior mandamento, ele respondeu o seguinte: é meu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então ele fala, o outro semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. Mas a ideia principal aqui é que Jesus ele fala de coração, alma e entendimento, e dizendo que nós devemos amar a Deus dessa forma, não colocando necessariamente que existem aí 3 formas de amar a Deus, mas
colocando que existe uma completude. Nós devemos amar a Deus de maneira completa, ou seja, com toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, né? A nossa vontade, toda a nossa devoção. Isso está relacionado principalmente, irmãos, a amor e devoção. Aí eu diria da seguinte forma, a amores e devoção, né? Nós temos amores no nosso coração, nós temos fundamentos sobre os quais nós tomamos decisões. E nós tomamos decisões de acordo com os nossos amores, de acordo com as nossas vontades. E nós nos devotamos a essas coisas. Ao longo desse estudo então de hoje nós vamos perceber que todos nós temos ídolos, porque todos nós temos amores mal direcionados, todos nós temos devoção mal direcionada. Nós estamos em processo de santificação, é claro, e por isso que a gente pode dizer que a gente tem esperança em Cristo, porque Cristo de fato morreu do nosso lugar justamente para nos livrar desses amores mal direcionados, nos livrar dessa idolatria. Então, irmãos, idolatria o que é? É toda vez que eu amo algo que não é a Deus. Por quê? Porque Jesus nos ensinou, né? Deus nos ensinou então que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso ser, de maneira completa, plena e íntegra. Então, toda vez que eu desvio o amor, seja que for 1 milímetro que for do Senhor, eu sou um idólatra. Toda vez que eu desvio a minha devoção, que deveria ser total e completa ao Senhor, eu estou sendo idólatra. Diante disso, pouco provável não, na realidade, né? É impossível que eu ou qualquer um que esteja assistindo esse vídeo não seja um idólatra. Nós somos idólatras, nós amamos outras coisas que não são o Deus único e todo-poderoso. Isso nos faz idólatras. Mas nós temos essa esperança em Cristo. Fitzpatrick, no livro, coloca como exemplo de idolatria interessante para a gente perceber no Antigo Testamento. Ela coloca o exemplo de Raquel. Então vamos relembrar um pouquinho a história de Raquel, certo? Jacó amava Raquel. Ele amava Raquel muito mais do que ele amava Lia. Ele se apaixonou por Raquel, ele amou Raquel, ele se entregou a Raquel desde o primeiro instante em que a viu. Ela era muito bonita, ou seja, ela tinha essa beleza toda, ela tinha esse encantamento todo. E Jacó ficou boquiaberto com Raquel. Então Raquel tinha o amor de seu marido, de uma forma que Lia não tinha, certo? Então, quem aqui não conhece a história de Jacó, Raquel e Lia, se você está vendo esse vídeo e você não conhece essa história, dá uma olhadinha na Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 28, mais ou menos. A partir do capítulo 29, na realidade, Gênesis 29, 30, 31, você vai ter ali a história de Jacó chegando ali ao Oriente, conhecendo Raquel, se deslumbrando com Raquel, fazendo de tudo para poder se casar com Raquel. Acabou sendo enganado, casou com Lia ao invés de casar com Raquel, depois, posteriormente, casou com Raquel. Mas o fato é que mesmo depois de casado, mesmo tendo outra esposa, no caso Lia, Raquel era a principal, e Jacó amava Raquel muito acima de qualquer coisa. Ela era extremamente agraciada. Ainda assim, ela era profundamente ingrata. Por quê? Porque Deus quis, dentro do que Deus decidiu, que Raquel teria mais dificuldade em ter filhos do que Lia. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 30. Gênesis 30, versículo 1 e 2. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Gente, Raquel viu a situação, ela era estéril, ela não conseguia engravidar, e ela chega para Jacó e fala: olha, se você não me der filhos, eu vou morrer.
Vamos pensar nessa afirmação dela. O que ela estava dizendo aqui? Que a maior necessidade da vida dela era ter filhos. Assim, se você não me der filhos, eu morro. A minha vida consiste em... A minha vida está baseada no fato de eu poder dar à luz. A minha felicidade suprema, a minha necessidade máxima, a minha maior necessidade é ter um filho. E Jacó repreende a Raquel, afirmando, olha, na realidade quem decide isso, se você vai ter filho, se você não vai, enfim, como é que vai ser a história toda é Deus, e eu não estou no lugar de Deus. A gente percebe então como Raquel era idólatra. A idolatria de Raquel, se a gente for perceber um pouquinho mais para frente na história, quando Jacó e Raquel e Lia vão deixar a casa de Labão, que era o pai de Raquel, Raquel ela furta um ídolo de seu pai, né, um falso deus, uma imagem, uma escultura de seu pai, e leva junto. E o pai de Raquel ficou muito bravo com isso, tal. E aí ela se demonstrou como uma verdadeira idólatra. Porém, o que marcou a vida de Raquel como alguém idólatra não foi o fato dela ter mais para frente roubado ali um ídolo. Foi justamente nesse momento em que ela foi levada por Deus a uma situação difícil. A situação difícil dela era: você não vai ter filhos, você não tem filhos facilmente, sei lá. A resposta dela foi: dá-me filhos, senão eu morro. Você percebe? A grande dificuldade dela, irmãos, o que tornou ela idólatra não é o fato dela querer ter filhos. Se ela falasse: Senhor, dá-me filhos, seria uma coisa. Mas Senhor, dá-me filhos, senão eu morro, muda totalmente a situação. Você percebe? Ela colocava uma falsa esperança de felicidade no fato de ter filhos. Isso tornava ela idólatra. Os amores e a devoção de Raquel estavam mal direcionados. Isso, eles eram ligados à fertilidade dela, à capacidade dela de ter filhos ou não. E esse é o grande problema. Por quê? Porque o nosso amor e nossa devoção, como a gente acabou de ler em Mateus, deve estar direcionado somente a Deus. E quando nós direcionamos outras coisas, ainda que sejam coisas aparentemente boas, né? Afinal de contas, ter filhos não é algo ruim, né? Por natureza, né? Ter filhos não é algo ruim. Mas no caso de Raquel se tornou um grande problema. E aí, irmãos, eu tenho aqui uma anotação da Fitzpatrick que nos mostra o que são ídolos, na verdade, né? E aí, em comparação com essa perspectiva aí do que Raquel pensava a respeito da questão de ter filhos. Ídolos não são apenas estátuas de pedra, eles são pensamentos, desejos, anseios e expectativas que passamos a cultuar em lugar do verdadeiro Deus. Os ídolos nos levam a ignorar o Deus verdadeiro e a buscar o que pensamos serem nossas necessidades. Então, a idolatria está ligada à percepção de necessidade, percepção de felicidade. Os ídolos são coisas, pessoas, situações, pensamentos, perspectivas que nós temos e que de alguma forma nos fazem pensar que se não tivermos aquilo, não seremos felizes. Se não tivermos aquilo, a vida não é plena. Se não tivermos aquilo, a vida não vale a pena. As coisas não estão bem. E nós fazemos isso o tempo todo. Raquel fez isso com os filhos. Tem gente que faz isso com o emprego, enfim. Tem gente que faz isso com a família. Tem gente que faz isso com a igreja. Tem gente que faz isso com o ministério, né? Dentro da igreja, a gente consegue transformar basicamente qualquer coisa em ídolos. Esse é o nosso problema, né? São coisas que nós cultuamos ao invés de cultuarmos a Deus. A gente vai falar com alguns exemplos mais detalhados, mas isso é que eu quero que os irmãos tenham bem claro em mente, né? Os ídolos são tudo aquilo que de alguma forma nós acreditamos que vai fazer, que sem aquilo a nossa vida não está boa.
Isso não quer dizer que eu não posso ter expectativas e fazer planejamentos, mas a minha devoção deve estar em Deus e a minha satisfação deve estar em Deus. Então, se eu tenho Deus, basicamente deveria ser o suficiente, né? Quando não é, eu me torno um idólatra. Agora vamos lá, como nós nos relacionamos com os ídolos? E é assim, entender como nos relacionamos com os ídolos faz com que a gente perceba que nós realmente temos ídolos. Então assim, nós normalmente esperamos bênçãos pactuais dos ídolos. O que são bênçãos pactuais? Nós fazemos pactos e através desses pactos, então nós somos abençoados. Basicamente, a história do povo de Deus ao longo da história com o relacionamento do povo com o Senhor foi através de alianças que o Senhor fazia. Então o Senhor fazia uma aliança, sim, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Ele fez essa aliança com Abraão, tem uma aliança, enfim, com seu povo, temos aliança em Cristo, que através de Cristo nós somos abençoados, porque Cristo cumpriu, né, o que a aliança pedia que fosse cumprido. Mas enfim, nós esperamos bênçãos através de um pacto com esses ídolos. E a gente faz isso sem perceber. Não é que a gente faz um pacto de sangue, assim, um contrato com o ídolo, sei lá, faz um pacto de sangue com o tio Chico, sabe, com um bruxo, ou seja lá o que for. Não é isso. A gente pensa que se a gente tiver alguma coisa, aquilo vai fazer a gente feliz. Então eu faço um pacto nesse sentido. Eu vou ter determinada bênção se eu tiver esse ídolo. Por exemplo, se eu for promovido no meu trabalho, então eu vou ser feliz. Então esse pensamento me leva a uma relação pactual com a promoção do meu trabalho. Eu penso da seguinte forma: se o meu trabalho, no caso que é meu ídolo, se eu tiver um relacionamento melhor com ele, isso vai fazer com que eu tenha felicidade. Então eu tenho bênçãos que vêm desse meu, supostamente, né, vem desse meu ídolo. Toda vez que eu penso assim em relação a alguma coisa, é errado. Às vezes são desejos até piedosos. Por exemplo, uma mulher pode pensar, e a Fitzpatrick ela dá esse exemplo, né? Se eu tiver um marido piedoso, então eu vou ser feliz, certo? E aí ter um marido piedoso se torna um ídolo. Se eu tiver um filho obediente, eu vou ser feliz, e aí ter um filho obediente se torna um ídolo. Outra coisa que nós fazemos com ídolos, nós manipulamos os ídolos através de veneração, que é basicamente a ideia: se eu fizer isso, então ganharei aquilo e serei feliz. Por exemplo, em relação ao trabalho, de novo, se eu trabalhar duro, trabalhar bastante, trabalhar direito, então eu serei promovido, então eu serei feliz. E gente, a gente percebe esse raciocínio constantemente. Assim, eu trabalho num lugar onde esse raciocínio de felicidade através de galgar os degraus ali de uma carreira é o básico. As pessoas pensam e vivem através disso. Eu tenho certeza que a maior parte de nós convive com essa realidade. Mas o grande problema não está em trabalhar duro e ser promovido necessariamente. O grande problema está em pensar que a felicidade só vem quando eu sou promovido. E aí, então o meu trabalhar duro, ele deixa de ser uma adoração ao Senhor, ele se torna uma oferenda para o meu ídolo, que é o trabalho. Eu trabalho bastante, não porque Deus quer que eu trabalhe bem, mas porque eu tenho que fazer essa oferenda para o meu ídolo, que é o meu trabalho. E aí, por fim, irmãos, nós esperamos redenção no ídolo. Para mim, um dos maiores exemplos disso hoje no Brasil não, no mundo, é a questão política, por exemplo. Nós esperamos redenção na política. Nós temos extremos, e muitas vezes nós pensamos assim também,
que se tal posição política ganhar ou estiver no poder, então as coisas vão ficar bem. Ou que se tal posição não estiver, as coisas vão ficar bem. E aqui, irmãos, eu não estou falando de uma posição específica, eu estou dizendo basicamente do nosso pensamento político normal. A gente espera a redenção através da destruição ou da elevação de uma determinada figura ou de uma determinada posição, e a gente não se dá conta do quanto isso é idólatra. A política é só um dos exemplos, né? Mas é um exemplo bastante marcante, porque realmente às vezes a gente espera atitudes redentivas de políticos. Atitude, por exemplo, limpar tudo, tornar tudo novo. E são frases que a gente fala e formas, construções e narrativas que a gente tem que mostram como o nosso coração muitas vezes é idólatra. Mas isso não é só na política, a gente pensa isso, por exemplo, em relação à família às vezes, né? Por exemplo, eu posso esperar da minha esposa que ela tenha uma determinada atitude, que se ela tiver aquela atitude, então minha família vai ser uma boa família. Isso significa que eu não tenho que esperar nada, isso significa então que minha esposa pode fazer o que quiser? Claro que não, mas eu não posso esperar que uma atitude, um pensamento, uma forma de ver as coisas, de fazer as coisas do meu cônjuge, por exemplo, vá redimir a vida. Não redime. E os ídolos, quando nós criamos ídolos, nós temos justamente essa característica de esperar a redenção nos ídolos. E irmãos, percebam a sutileza e percebam como nós realmente temos ídolos e nos relacionamos com eles dessas formas. Nós esperamos bênçãos dos ídolos, nós manipulamos através de veneração e nós esperamos redenção. E quando nós esperamos redenção de algo, quando nós manipulamos algo para conseguir bênçãos, ou quando nós esperamos bênçãos através de relacionamento com coisas, nós estamos idolatrando essas coisas, essas pessoas, esses sistemas de pensamento. Devemos tomar cuidado com isso. Por fim, irmãos, para encerrar nossa aula de hoje, e nós vamos falar disso com muito mais calma ao longo desses. Nós temos aí em torno de 5 ou 6 aulas a respeito disso, mas nós temos que focar na essência de tudo isso, que é: idolatria é de fato pecado. Nós realmente somos idólatras. Nós idolatramos desde dinheiro até família e até políticos e até sistemas de pensamento filosóficos ou político-filosóficos. E isso isso faz com que percebamos o grau de depravação de nossos corações. Isso faz com que nós percebamos o quanto nós somos pecadores e somos idólatras e estamos longe do Senhor, a não ser que exista uma ação aí de fato redentiva de Cristo, né? Então, se fosse por nós mesmos, nós nunca estaríamos perto de Deus. Se fosse por nós mesmos, nós nunca teríamos relacionamento com Deus, porque o nosso coração é naturalmente idólatra. Mas Cristo, através de Cristo, nós temos graça suficiente para vencer os ídolos. Através de Cristo, nós temos graça suficiente para nos relacionarmos com Deus. E é inútil pensar que a gente vai conseguir vencer qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de pensamento idólatra, se não for através de Cristo. Vamos ler esse texto para encerrar, esse texto que nos dá bastante esperança. Hebreus 4, do 13 ao 16. Aliás, vamos ler do 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus Cristo como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É isso, irmãos, nós devemos nos achegar ao trono da graça para que a gente encontre graça, para que a gente encontre misericórdia. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá misericórdia, o Senhor, através de Cristo, nós somos transformados dia após dia e libertos dos nossos ídolos. Mas não vamos nos enganar. Não existe alguém que é livre de idolatria.
faça uma reflexão sincera, analise o seu coração, não à luz do teu pensamento, da tua forma de pensar, mas à luz do que a palavra de Deus diz sobre idolatria. Veja as coisas mais profundas do seu coração, o seu alicerce. O que você precisa para ser feliz? O que você acha que pode mudar a sua vida? O que você acha que pode mudar, sei lá, a sua história, a história do seu povo? E para pensar se de repente você não está esperando uma atitude redentiva de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma forma de pensar. Se você está dessa forma, você tem um ídolo. Não é o fim do mundo, nós podemos nos achegar diante do trono da graça e saber que lá nós temos misericórdia para nos redimir. Amém, irmãos? Então vamos continuar lembrando da graça do Senhor e através disso então nós conseguimos com certeza lutar contra a idolatria que tanto espreita os nossos corações, né? Deus abençoe a todos. Espero aí que o nosso retorno seja abençoado no domingo de manhã. Lembrem-se, irmãos, com cuidado, tomando todas as precauções. Estou com muita saudade dos irmãos e, se Deus quiser, em breve vou poder ver cada um dos irmãos e ter aquela conversa. Obrigado por tudo, irmãos. Deus abençoe a todos. Até mais.